Boa noite, nós somos o grupo 8, composto pela Alícia, Aline, Andressa, Gláucia, Carlos, Karen e Lívia. Nós vamos falar sobre o sistema visual. A visão é a porta de entrada para vermos e percebermos o mundo como ele é. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. No decorrer do vídeo, veremos suas principais características e assuntos, suas funções anatômicas e também assuntos da percepção e sensação e as suas capacidades de interpretação. Serão discutidos também os dois assuntos que correspondem aos fotorreceptores, cones e bastonetes. Boa noite, sou a Lívia Vitória e vou falar das partes anatômicas do sistema visual. Começaremos pela córnea, que é a primeira camada, que é uma camada transparente composta por 5 camadas. A primeira é o epitélio, que é uma camada revestida de várias camadas de células, achatadas e superficiais, e é também revestida por uma fina camada de lágrima que a protege do dessecamento. A segunda camada é a membrana de Bowman, que é uma camada transparente, elástica e muito resistente a traumatismos e invasões bacterianas. A terceira camada é a estroma, uma camada 90% composta por água, e quando lesionada, ela se regenera e fica com cicatrizações opacas. A quarta camada é a camada membrana de Descemet, que é uma camada também elástica, muito mais resistente que o estroma, porém bem mais fina, e ela cresce incessantemente durante toda a nossa vida. E por último, temos o endotélio, que é uma camada unicelular. Ela também se regenera, porém ela não fica com nenhuma cicatrização. Temos também o cristalino, pode passar, por favor, que ele é nutrido pelo humor aquoso, por processo de diálise. Ele é uma estrutura que fica atrás da íris e ele é capaz de se modificar para que a gente possa enxergar melhor, para ter mais nitidez. Também temos o humor vítreo, pode passar, por favor, que é uma estrutura transparente, gelificada. Ela é composta basicamente por água, ácido hialurônico e fibras colágenas. A gelo fica no interior. Também, voltando um pouco às partes mais externas, temos a íris, que ela fica à frente do cristalino, e é a parte que dá cor aos nossos olhos. E também ela é composta pelo orifício, por uma abertura central chamada pupila, que a pupila pode se dilatar ou retrair conforme a adaptação para a luz. Agora eu vou passar para a Lívia. Boa noite, meu nome é Lívia e eu vou dar continuidade ao que a Aline estava explicando. Eu vou falar um pouco sobre o corpo ciliar, ele é localizado entre a íris e a coroide, O corpo ciliar ele garante que o olho receba uma quantidade adequada de líquido de humor aquoso, que fornece uma nutrição aos tecidos e acaba ajudando a manter a quantidade certa de pressão dentro do nosso globo ocular. Na sequência, falando um pouco sobre o sistema de nutrição e percepção, tem as coroides, que elas se destacam muito por serem vascularizadas, e é um revestimento no olho. Ele é a continuação anterior da coroide, que é chamada de músculo ciliar, que é responsável por controlar a convexidade da lente e os processos ciliares. O que seria isso? Que produzem humor aquoso.
que a gente chegou a falar aqui, que a principal função dele é nutrir as camadas dos olhos. Pode passar. Aí eu vou falar um pouco sobre a esclera e a retina. Até ali. A esclera ela é conhecida como parte branca, né, do olho, e ela contém 3/4 da parte posterior do globo ocular e liga-se à córnea. Tá certo, liga-se à córnea. Que é transparente e cobre a parte anterior do globo, né, que a Aline explicou pra gente. E a retina é a camada fotorreceptora, que a Cláudia ainda vai falar um pouco pra gente, que trata da estrutura responsável por garantir os estímulos luminosos. Pode passar. E as pálpebras. As pálpebras elas são as estruturas que funcionam como duas cortinas, né? Nos dois movimentos, abrir e fechar, tanto na pressão lateral quanto na frente. A função dela é proteger o olho, né? E também espalhar as lágrimas por conta do ressecamento, que é uma outra coisa que a Rainha também falou pra gente. Pode passar. Bom, eu vou voltar a falar um pouco do aparelho lacrimal, que é formado, né, pelas glândulas lacrimais, com seus ductos exteriores e as vias pelas quais o líquido, né, a nossa lágrima, passam e é drenado pela cavidade nasal. E a lágrima ela é o líquido gerado, né, que serve principalmente para a lubrificação dos nossos olhos. E falando um pouco sobre a conjuntiva, né, ela trata-se de uma membrana mucosa que reveste a parte anterior do olho, né, e a superfície interna de cada pálpebra, ou seja, protegendo também. Pode passar. E por fim, a cavidade orbitária, que é onde se localizam nossos olhos, né, que eles ficam nessa cavidade. Oi, gente, meu nome é Alicia. Eu vou falar sobre a sensação no sistema visual, que é o processo pelo qual os órgãos do sentido captam informações que vêm do ambiente externo. O primeiro contato do organismo com estímulo sensorial. Temos também a percepção, que é o processo de análise e interpretação das informações sensoriais que os órgãos captam, e a codificação sensorial, que é a tradução das propriedades físicas dos estímulos em padrões de impulsos neurais. Neurais. Tá. O segundo nome para isso é transdução, que se refere aos receptores sensoriais. Um exemplo que a gente escolheu para esse trabalho foi o semáforo, que no caso a luz verde, que entra em contato com os receptores sensoriais nos olhos, que detectam o estímulo, que seria a luz verde, acaba passando para a codificação sensorial, que no caso esse estímulo é traduzido em sinais elétricos, que são transmitidos pelo cérebro. Em seguida temos a percepção, que ocorre logo em seguida, que o cérebro do motorista processa a informação dos sinais neuronais. E em seguida temos a percepção, onde o cérebro do motorista processa os sinais neurais que constrói uma representação da luz verde, indicando que ele pode seguir o caminho. Boa noite, eu sou a Karen. Vou falar um pouquinho de como a visão funciona. Os olhos, eles funcionam como uma máquina fotográfica. A luz refletida pelos objetos externos, ela atravessa a córnea, a pupila, o cristalino e chega à retina, que é onde as células especializadas codificam a imagem e o nervo óptico leva o estímulo para o cérebro. A pupila controla a entrada de luz de acordo com o ambiente. Em lugares claros, a íris se contrai, fechando a pupila, diminuindo assim a entrada de luz e focalizando no centro da retina. Em ambientes escuros, a íris se dilata, permitindo assim a entrada de mais luz pela pupila, estimulando mais a periferia da retina, onde encontram-se as células que são responsáveis pela visão noturna. Agora eu vou trazer um pouquinho da córnea cristalino, que concentra os raios de luz enviados à retina.
no fundo do olho. Por ser uma lente que refrata a luz, ela forma uma imagem invertida. Quando a imagem não chega corretamente na retina, ocorre o defeito de refração, que, por exemplo, a miopia, o astigmatismo, que podem ser corrigidos com lentes corretoras ou cirurgias. A luz, quando chega na retina, estimula células especializadas, que são chamadas de fotorreceptores, a converter o impulso luminoso em estímulo elétrico. Então, eu vou passar para a Glaucia, que vai trazer um pouquinho mais sobre isso para a gente. Olá, eu sou a Glaucia e eu vou falar um pouco dos fotorreceptores do sistema visual. Os fotorreceptores são neurônios que transformam a energia luminosa em sinais elétricos. Os dois fotorreceptores mais comuns são os cones e os bastonetes. Eles fazem a parte da decodificação da cena visual. Já os cones apresentam maior acuidade e pigmentos fotossensíveis chamados opsinas. São através dos cones que é possível a visão em cores. Os bastonetes também possuem pigmentos fotossensíveis, chamados de rodopsina. Apesar de morfologicamente esses fotorreceptores serem parecidos, eles possuem propriedades funcionais diferentes. Por exemplo, os bastonetes apresentam alta convergência para neurônios chamados de segunda ordem, que são as células horizontais e bipolares, resultando em uma maior integração espacial do que os cones. Os cones, além dos pigmentos fotossensíveis chamados opsinas, eles possuem os iodopsinas, que ao serem combinados com o retinol, formam 3 pigmentos diferentes. Um sensível ao azul, o outro sensível ao verde e o outro sensível ao vermelho. Deste modo, temos cada um sensível a cada uma dessas cores. Os bastonetes funcionam na presença de pouca luminosidade, tendo maior participação na visão ecotópica. Já os cones têm uma participação maior na visão fototópica, ou seja, com bastante luminosidade. Os bastonetes são muito mais numerosos que os cones, cerca de 20 para 1, com exceção da fóvea, que é onde contém apenas os cones. Como já dito, os cones são responsáveis pela visão em cores. E a visão de cor é a capacidade de perceber o conteúdo, que é uma onda de luz emitida por uma fonte luminosa ou refletida por uma superfície iluminada. Para percebermos as cores, é necessário fisiologicamente de 2 fatores fundamentais. O primeiro é necessário ter ao menos 2 cones. Os humanos representam 3 tipos, os cones S, M e L. Os cones de tipo S detectam fótons de alta frequência, representam 5% de todos os cones da retina e estão localizados na periferia da retina. Já os do tipo M detectam fótons de média frequência e têm uma absorção máxima no verde. Já os do tipo L detectam fótons de baixa frequência. São os mais abundantes na retina e possuem a absorção máxima no vermelho. Já o segundo fator está relacionado ao processamento pós-recepcional. Estes mecanismos determinam e comparam as estimulações relativas dos cones, que são realizadas na maquinaria pós-receptoral do sistema visual. Agora eu vou passar para o Carlos, que vai falar sobre a interpretação do cérebro. Eu sou o Carlos e agora eu vou falar como o cérebro interpreta a visão. Então, depois de todo esse trajeto percorrido e elucidado até aqui, essas informações de transdução e decodificação, elas chegam até o tálamo, que ele é como se fosse uma área de retransmissão de informação. Ele filtra a informação e retransmite ela para frente. Através do corpo geniculado é que essas informações elas são retransmitidas à área competente para decodificação da imagem. A imagem ela só ocorre quando a decodificação no lobo occipital ocorre. Agora eu vou falar um pouco como essa decodificação ocorre.
No lobo occipital contém o córtex visual primário, onde contém as áreas competentes para traduzir cada etapa de imagem. Por exemplo, na V1, o córtex ele não consegue interpretar a imagem, mas ele percebe a imagem. Então, no córtex, no lobo occipital, ocorre a transdução e a decodificação de toda a imagem que é captada pelo globo ocular. E aí tem o córtex visual primário, que é a parte que está circunscrita dentro do lobo occipital, que traduz tudo que está sendo visto. E dentro do córtex visual primário se tem as áreas responsáveis que decodificam cada imagem, como por exemplo profundidade, sensação de movimento. Cada área, cada V, ela tem sua competência. Na V1 do córtex visual primário se tem ele é incapaz de traduzir a imagem que está sendo vista, mas ela só permite a percepção. Após a percepção, essa área ela envia para outras áreas para poder ter melhor interpretação do que está sendo visto. Aí a gente tem aqui no slide as áreas primárias, o córtex visual primário, e também temos a área visual secundária. E aqui no slide no lado direito tem as áreas a V1, V2, V4 e vai até a V12. Essas áreas elas são sobre movimento. Cada área ela interpreta uma coisa, menos a V1. A V1 ela só percebe e envia para as demais áreas para o cérebro conseguir interpretar o que está sendo enxergado. E aí tem a teoria das duas vias, que é a mais aceita para poder interpretar, para poder dizer como que o cérebro interpreta a visão. E aí é a teoria das duas vias, que são a via que existem, a via ventral e a via dorsal. Na via ventral, ela é competente ao córtex temporal inferior. Espera aí, tenho que parar essa parte aqui. Então, na parte do córtex temporal inferior, é onde elas recebem as informações decorrentes da V1, V2 e V4. Ou seja, é a parte correspondente por caracterizar o que está sendo visto e também localizar como memória visual. E aí, a parte dorsal é a competente ao córtex parietal, que passa por V1, V2 e pula direto para V5. Que é o que caracteriza onde está. É isso que eu falei que você falou no grupo. Então, agora eu vou falar um pouco do fechamento, porque não existe conclusão, porque o sistema visual ele é o que é, não precisa de conclusão. A gente chega ao fechamento de que esse conteúdo ele é muito vasto e é impossível elucidar e trazer todos os componentes, todas as partes anatômicas num só vídeo de 18 a 20 minutos. Mas pode-se citar aqui as importâncias e a relevância de se ter esse estudo em mãos, que é a identificação de doenças visuais, como a deficiência em bastonetes, que pode trazer o... Os fotoreceptores, né? Sim, Acho que são nos cones. Deixa eu voltar aí. Porque daltonismo é quando não consegue diferenciar a cor, né? É. O peso desse estudo e se ter isso em mente pode auxiliar na identificação de doenças, como no daltonismo, que pode ser um processo defeituoso nos cones. E também pode-se ter a doença que... Peraí. Vai qual lado? E concluindo também, outra doença que pode ser facilmente identificada, conhecendo a área anatômica do cérebro, é no córtex temporal inferior. Se você tiver uma anomalia em algum desses córtex, ou no esquerdo ou no direito, você pode ter a síndrome de... Qual é o nome? Negligência. A síndrome de negligência, que é o qual o paciente tem 50% da visão prejudicada. E é isso, professor. A gente agradece a oportunidade de fazer esse trabalho. Obrigada. Obrigada.